Oi galera, eu tava me questionando aqui, até onde você iria pra esquecer um amor? E será que vale mesmo a pena? Janu! Aríssimo. Hoje a gente vai falar de um filme que é triste, mas que as pessoas adoram. Esse filme foi lançado em 2004 e ele foi dirigido pelo Michael Gondry. Michael Gondry? Não sei, Michael Gondry, esse nome que tá aí. O roteirista desse filme foi o Charlie Kaufman, que roteirizou filmes bem legais como Quero Ser John Malkovich e Adaptation. O filme recebeu várias indicações em premiações de cinema, ganhou muita coisa. Entre eles faturou 2 Oscars, o Oscar de melhor roteiro original e o Oscar de melhor atriz, ganhou pela protagonista do filme, a Kate Winslet. Rose, o que tá fazendo aqui, mulher? Você não ia viajar de barco lá? O filme teve um orçamento de 20 milhões para ser produzido, 20 milhões de dólares, né? E ele faturou 70 milhões de dólares também. Fora isso, ele se consolidou como um dos filmes mais interessantes do início dos anos 2000 e até hoje é lembrado com muito carinho pelas pessoas. Uma curiosidade aleatória sobre esse filme é que o papel de protagonista quase que não ficou com o Jim Carrey. A pessoa cogitada a ficar com o papel era o Nicolas Cage. Aleatório, né? Agora eu vou contar a história do filme para quem não assistiu ou para quem assistiu faz tempo e quer relembrar. Então, se você não gosta de spoilers, pula pra minutagem que tá marcada na descrição. Mas assim, galera, filme que tem mais de 20 anos, né? Então, não liga pra isso não e senta que lá vem história. O filme começa com um dos nossos protagonistas, o Jim Carrey, que nesse filme se chama Joel, acordando numa cama sozinho. Ele vai sair para trabalhar e percebe que o carro dele tá batido. Ele acha que foi a pessoa que estacionou do lado. Ele fica puto e deixa um bilhete pra pessoa, agradecendo o favor de ter batido no carro dele. Ele fala sobre ser véspera do Dia dos Namorados e que essa data foi criada só para deixar as pessoas solteiras se sentindo péssimas, mas a gente sabe que não é esse o motivo. Essa data foi criada para vender, né? Que, enfim, capitalismo, né, galera? Ele tá esperando o trem para ir pro trabalho, mas do nada ele sai correndo para pegar outro trem que vai para Montauk. E ele fala muito sobre não ser uma pessoa impulsiva, então foi bem estranho ele ter tomado aquela atitude. Ele liga pro trabalho, avisa que não vai poder trabalhar, que ele tá meio mal e blá blá blá. Ele vai escrever no seu diário e percebe que tem umas páginas arrancadas, coisa que ele não se lembra de ter feito. E diz também que aparentemente é a primeira vez que ele escreve em 2 anos. Ele tá na praia falando sobre uma ex dele chamada Naomi, e nessa praia ele vê uma garota de casaco laranja passeando sozinha também. Aí ele vai pra um café, ele vê a moça do casaco laranja e de cabelos azuis que ele tinha visto na praia. Ela faz contato visual, mas ele evita. Na estação de trem, para pegar o trem para voltar, ele vê de novo essa moça de casaco laranja. Aí ela pergunta para ele se eles não se conhecem de algum lugar. Ele diz que se lembraria dela, caso já tivesse a visto antes. E já na primeira conversa de verdade deles, dá pra ver que ela se irrita com a forma que ele fala, sempre pra dentro, sempre tentando agradar. Aí ela se apresenta e o nome dela é Clementina. Então o Jim Carrey se apresenta também e fala que seu nome é Joel. Eles continuam conversando, dão umas risadas, mas novamente a Clementine fica de cara pela forma que o Joel fala. Gente, eles mal se conhecem e já estão brigando. Só nesse começo já dá pra perceber que eles são pessoas extremamente diferentes. A Clementine fala as coisas que quer falar, enquanto o Joel guarda tudo dentro do diário dele. Na volta ele tá no carro e ele vê a Clementine na rua, oferece uma carona pra ela, que aceita. Chegando na casa dela, ela convida ele pra entrar e beber alguma coisa. A Clementine fala sobre ele ser muito calado e ele responde que a vida dele não é tão interessante. Eles estão lá conversando e a Clementine fala que vai casar com ele. Ele fica meio, eita... Toma, toma, foguentinha! Aí eles ficam abraçados juntinhos. O Joe fica meio tenso, diz que precisa ir embora. E a Clementine diz que quer que ele ligue pra ela. E ela anota o número dela na mão dele. Chegando em casa, ele fica meio tenso, mas acaba ligando pra ela. E eles têm uma conversa mó fofa, ele todo de sorrisinhos. E eles combinam de fazer um piquenique no gelo no dia seguinte. Péssima ideia, né, cara? Nossa, eu odeio passar frio, cara. Se alguém me chama pra ir num piquenique no gelo, não vai estar rolando. Quarto, eles estão nesse lugar. O Joe tá claramente desconfortável e querendo ir embora, mas a Clementine convence ele a ficar.
Eles deitam juntos no chão, trazendo uma das imagens principais do filme, a imagem que tá na capa. Enfim, eles conversam sobre constelações e blá blá blá. Corta a cena e eles estão no carro do Joel, a Clementine tá dormindo. Ela acorda quando eles chegam na casa dela, ela pede pra ir pra casa dele e diz que só vai pegar uma escova de dentes no apartamento dela. Ele fica no carro esperando e nisso aparece o Frodo. Frodinho, o que você tá fazendo aqui, cara? Você não tava lá no Maine? Aparentemente esse cara gostou de lugares frios depois de tudo que ele passou lá no Maine, em O Anjo Malvado. E eu já fiz uma análise sobre esse filme também, galera. Eu vou deixar o link ali na descrição. Enfim, o Frodinho pergunta se o Joel precisa de algo e pergunta por que ele tá ali. O Joel fica meio... Que, cara? O que você tá falando, porra? O Frodinho vai embora, rola um corte aqui, o Joel tá dentro do carro dele, chorando muito. Ele tá chegando em casa, uma van segue ele. Entrando em casa, ele conversa com um vizinho que pergunta sobre a Clementine e sobre o Dia dos Namorados. O Joel desconversa e entra no seu apartamento. No apartamento ele toma um remédio, ele olha pela janela e aquela van que estava seguindo ele tá lá fora. Aí as pessoas que estavam na van entram na casa dele e o Joel tá apagado no chão. Uma dessas pessoas é o Mark Ruffalo, o Hulk, que nesse filme se chama Stanley, só que a galera só chama ele de Stan. Nossa, por que estadunidense fala desse jeito, cara? Credo. Enfim, ele tá acompanhado de uma pessoa que a gente não vê o rosto primeiramente. Aí eles ligam uns aparelhos e o Joel começa a sonhar, entre aspas, tendo uma lembrança bem recente do vizinho perguntando sobre a Clementine, mas dessa vez ele não fala o nome dela, ele se refere a Clementine apenas como ela. Rola um corte aqui, o Joel tá falando com um casal de amigos sobre que ele estava tentando falar com ela, mas que ela mudou o número. E como o Dia dos Namorados estava chegando, ele decidiu entregar o presente dela antes e pedir para voltar. Mas quando ele chega lá no trabalho dela, a Clementine trabalha numa livraria, ela simplesmente parecia não saber quem ele era. Parecia genuinamente não saber quem ele era. E não bastasse isso, ela já estava com outro cara, um cara bem mais novo. O Joel vê eles se beijando, ele fica atormentado e sai de lá todo fudido. E galera, rola umas transições muito maneiras nesse filme. Tipo essa aqui, que ele tá nessa livraria onde a Clementine trabalha. E do nada ele sai e tá na casa do casal de amigos dele. E ele tá lá falando com os amigos dele de por que ela fez isso comigo. Buá, buá. E o casal de amigos tá se olhando meio... Ei, ei. A mulher do casal diz pra ele encarar isso como um novo começo e deixar quieto. Mas o cara do casal vê que o maluco tá sofrendo e diz que precisa mostrar algo pra ele. Ele tira um envelope da gaveta. O casal discute, porque a mulher acha que eles não deveriam mostrar. Mas o cara vai lá e mostra mesmo assim. E vocês sabem o que estava escrito dentro desse envelope? Tava escrito, se inscreve e deixa o like aí. Mentira, tava escrito que a Clementine apagou o Joel da memória dela. E que era pra eles não tocarem no assunto, caso encontrassem a Clementine. Corta e o Joel tá entrando na clínica que faz o procedimento de esquecimento, a Lacuna Inc. Lá na clínica a gente vê outra personagem do filme, a secretária do lugar, a Mary, interpretada pela nossa eterna Mary Jane, a Kirsten Dunst. Ele preenche um formulário e ela leva até o doutor, que é o responsável pelo procedimento. O Joel tá revoltado, fala que aquilo não pode existir, mas aí a secretária e o doutor falam que pode sim. O Joel pergunta se aquilo é uma pegadinha, o doutor fala que não, e fala que a Clementine estava infeliz e queria seguir em frente. Corta e ele tá na casa dos amigos dele de novo. Aí a mulher do casal fala que a Clementine é impulsiva, sempre foi, e que parece que ela fez aquilo de sacanagem. O Joel volta lá na clínica, decidido a fazer o procedimento também. Aí o doutor passa as instruções pra ele. A primeira coisa que ele precisa fazer é ir pra casa e juntar todas as coisas que lembrem a Clementine. Porque é usando essas coisas que eles vão fazer um mapa do que deve ser apagado no cérebro dele. E que depois de fazer isso, né, de levar os objetos e pertences que remetam a Clementine, os técnicos vão lá à noite e farão o procedimento de apagar a memória dele. E nesse momento, aparece a única pessoa que eu realmente fiquei com dó nesse filme. E é a mulher que tá com uma caixa cheia de coisas de cachorro. Aparentemente ela perdeu o doguinho dela e tava muito triste, querendo esquecer. Essa cena me doeu. Enfim, o doutor, que é o Howard, apresenta o Stan pra ele, que é o cara que vai conduzir o procedimento de esquecimento do Joel. Lá na sala do doutor, o Joel registra em áudio por
por que ele quer esquecer a Clementine e todos os motivos que levaram ele a essa decisão. Aí ele fala sobre como conheceu a Clementine, que foi naquela praia que eles estavam no começo do filme. O doutor explica como ocorre o procedimento. Ele fala que o processo causa um dano cerebral nessas memórias que ele quer esquecer. O Stan coloca uns aparelhos nele, mostra objetos e eles vão mapeando o cérebro do Joel. Rola um corte e eles já estão lá na casa do Joel, já fazendo o procedimento. E quando ele escuta chamarem o nome Patrick, ele fica: caralho, onde é que eu ouvi esse nome, hein? Que coceira que deu na minha cabeça. Enfim, aparece outra memória do Joel, da última noite que ele e a Clementine conversaram. Ela saiu, chegou tarde e bêbada, e o Joel tá sentindo que ele foi corno aquela noite. Ela conta que bateu o carro dele, ele tá muito puto, eles discutem, e o Joel aqui é muito escroto. A Clementine também, mas o Joel se supera. Ele fala que acha que ela transou com alguém, que é isso que ela faz para as pessoas gostarem dela. Ela levanta, começa a pegar as coisas dela. Ele vai indo atrás, pedindo desculpas, falando que não queria ter dito aquilo. É sempre assim, né? Nunca quis dizer o que quis dizer. Mas quando ele entra no banheiro atrás dela, ela não tá lá. Era a memória sendo apagada. O Stan comenta que a Mary vai aparecer lá. Aparentemente eles têm um rolinho. O Patrick diz que a Mary odeia ele. E o Patrick fala que deveria chamar a sua namorada também. E eles tomam umas cervejas, ficam conversando. Corta, a Clementine tá indo embora a pé. O Joe tá tentando falar com ela, dizendo que leva ela até em casa e as coisas desmoronando no fundo. Aí ele diz que tá apagando ela e tá feliz porque ela fez isso primeiro. Mas aí ele fica: por que fez isso comigo? Buá! E lá no apartamento o Patrick continua falando sobre a namorada dele. E ele fala que ela é a ex do cara que eles estão apagando a memória. Ele diz que se apaixonou por ela na noite em que eles foram fazer o procedimento nela, quando ele viu ela dormindo. Príncipe da Branca de Neve do caralho. O Stan tira um sarro dele, fala que isso é esquisito pra caralho. Patrick tenta se explicar, conta mais detalhes, fala que roubou uma calcinha da Clementine. E o Stan fica em choque, fala pra ele que isso é antiético pra caralho. E o Patrick continua falando que assim que eles apagaram a memória dela, ele foi no lugar que ela trabalha e chamou ela pra sair. O Stan tenta falar o quanto isso é errado, mas eles acabam rindo da situação. Corta pra outra memória e o Joel tentou fazer uma brincadeira com a Clementine, fingindo que cortou o pescoço. Ela tá se arrumando pra sair. Ela fala que tá subindo pelas paredes e que devia ter deixado o Joel numa feira de antiguidades e sair do apartamento, deixando ele lá sozinho. E aparentemente isso rolou antes da cena que a gente viu que eles terminaram, quando ela chegou em casa bêbada e mais tarde. Corta pra outra memória, a Clementine fala que quer ser mãe e o Joel desconversa, fala que eles não estão prontos. Aí o Joel fala que a Clementine claramente não tá pronta pra ser mãe e isso deixa ela muito de cara, porque ela fala que ela tá pronta sim, quem não tá pronto é ele. Eles começam a discutir, ela fica puta porque ele fala pra dentro e quer sempre deixar as conversas importantes pra depois. A campainha toca, o Patrick vai atender e é a Mary, e a Mary realmente não vai com a cara dele, não dá pra ver pela cara que ela faz quando ele abre a porta. Ela entra no apartamento, pede algo pra beber, corta pra outra memória e o Joe tá sendo acordado pela Clementine, que fala que ela diz tudo pra ele, mas que ele não fala nada pra ela, que eles não se comunicam. Aí o Joel diz que falar sem parar não é necessariamente se comunicar. Ela fica meio de cara com isso, obviamente, né? Aí em uma outra memória, eles estão num restaurante sem se falar e ele diz que eles viraram aqueles casais patéticos que já não conversam mais direito. Ela bebe um goró e ele pensa, agora ela vai ficar grosseira e vai começar a me xingar e me atacar. E na real ela só pede tipo o mínimo, que é pra ele tirar os pelos do sabonete quando for sair do banho. Algo que ela nem deveria pedir, né? Mas enfim, ela pede mesmo assim. De uma forma meio grosseira, mas né, galera? Porra, pediu, né, Joel? Lá no apartamento, o Patrick liga pra Clementine, chamando ela de um apelido que o Joel chamava. Meu Deus, esse cara aí, filha da puta. Ele pede pro Stan se ele pode ir lá encontrar ela. O Stan fala que eles estão no meio do procedimento, mas a Mary diz que ele pode ir logo, vai embora dali, seu otário, que ela vai
vai ficar ajudando. Aí no apartamento, a Mary e o Stan estão deitados na cama com o Joel, fazendo uma fumacinha. Passa a bola, mão de cola. O Stan tá falando sobre música, e do nada a Mary tá falando sobre o doutor, o Howard. E ela admira muito ele, ela tá sempre elogiando o Howard e blá blá blá. Dá pra ver que o Stan fica meio, caralho, de novo falando do Howard. O Patrick chega na casa da Clementine, que tá triste, mas que não sabe o porquê tá triste. Ela chama ele pra ir com ela, onde ela teve com o Joel. Ele fala que eles podem ir na semana que vem, mas a Clementine, né, é uma pessoa impulsiva e ela fala, não, eu quero ir agora. O Patrick liga pro Stan pra perguntar se ele pode ir, o Stan autoriza. E enquanto a Clementine se arruma, o Patrick tá mexendo na mochila dele, tá com todas as coisas sobre o relacionamento dela com o Joel. E aí ele lê sobre a conversa que eles tiveram lá no lago congelado, a primeira vez que eles foram. Doente! Aí ele tira da mochila o presente que o Joel comprou e finge que foi ele que comprou. Mas que filho de uma puta. Ela fica toda feliz, diz que super combina com ela, que ela nunca ficou com alguém que tivesse dado uma joia que ela gostasse. Corta pra outra memória, ela e o Joel estão na cama, a Clementine pede pra que o Joel nunca abandone ela. Corta de novo e eles estão no lago congelado, e no meio dessa memória o Joel percebe que ele não quer mais fazer o procedimento. Ele não quer mais esquecer a Clementine. E daqui pra frente ele vai lutar muito contra o esquecimento. E galera, aqui a edição do filme se supera. Aquelas transições de um lugar encaixando no outro vão rolar diversas vezes. Ele revisita as memórias, tentando escapar com a Clementine delas, mas tá difícil. E nessas memórias ele percebe que Patrick, que trabalha na Lacuna Inc., é o mesmo Patrick que tá saindo com a Clementine e tá usando as coisas dele pra ficar com ela, a história dele. No lago, Patrick tenta recriar a mesma cena que ela teve com o Joel, mas não funciona muito bem não, a Clementine sai correndo, ele tenta ir atrás. Então em outra memória, o Joel fala pra Clementine que contratou o serviço de esquecimento, mas que tá arrependido. Ela fala pra ele cancelar e ele tá realmente tentando fazer com que aquilo pare. A Clementine dá uma ideia, ele tenta seguir essa ideia e consegue abrir o olho no mundo real. Mas o Stan e a Mary estão se divertindo e eles não percebem isso. E a Clementine, na memória do Joe, tá tentando ajudar a resolver essa situação de esquecimento. Eles vão pra outra memória e ela fala que o Joe deveria levar ela pra um lugar onde ela não deveria estar. Uma memória que ela não estivesse, pra que assim talvez eles conseguissem manter ela lá dentro da cabeça dele. E ele leva ela pra uma lembrança de infância. E essa cena é muito engraçada. Ele, adulto mais pequenininho, com umas roupinhas de criança, menor que a mesa. Corta pro apartamento. O Stan e a Mary estão sem roupa, abraçadinhos. Rolam uns barulhos estranhos lá no computer. Aí o Stan levanta e percebe que o Joel acabou saindo do mapa previsto. Ele fica meio desesperado. A Mary fica meio desesperada também. Os dois estão chapados. A Mary fica insistindo que eles devem chamar o Howard pra ir lá. Ele liga pro Howard e o Howard estava dormindo na sua casa com a sua esposa, mas ele vai até o lugar. O Stan diz que ela deve ir embora, mas ela diz que vai ficar e fica toda animada, sabendo que o Howard está a caminho. Suspeito. E na memória da infância do Joel, ele conta pra ela sobre o que Patrick fez. Corta pra realidade, a Clementine tá no carro com o Patrick. No apartamento, o Howard chega, a Mary vai abrir a porta. Ao ver que ela tá lá, ele já faz uma cara de o que ela tá fazendo aí, hein, porra. O Howard conecta o computador deles e eles começam a analisar a situação pra tentar achar uma forma de continuar o processo de esquecimento. E o Joel abre os olhos novamente, aí o Howard vai lá e aplica uma parada mais pesada pra ele apagar de uma vez. No apartamento, a Mary tá elogiando o Howard, o Stan diz que ele pode ir agora que eles resolveram. A Clementine tá cansada de correr entre as memórias, então ela pede pro Joel esconder ela em uma humilhação que ele passou. E quando o Howard tá pra ir embora, o Joel sai do mapa de novo. E a memória de humilhação do Joel é de quando ele tava se masturbando, olhando uns desenhos esquisitos. E a mãe dele entrou no quarto. A Clementine acha engraçado, eles começam a rir. Rola um corte, eles estão na praia de novo. E a Clementine manda ele esconder ela em algo ainda mais profundo. Corta pra uma memória de infância, onde uns garotinhos ficaram enchendo o saco do Joel pra ele esmagar a cabeça de um passarinho morto com um martelo. E uma menininha aleatória tira ele de lá. E quando o plano muda, tá o Joel e a Clementine com a roupa das crianças da memória. O Joel tenta confrontar uma das crianças, mas ele leva um atraso. A Clementine tira ele
ele de lá. Eles brincam de tentar se desmaiar usando um travesseiro. Corta pra outra memória e ele e a Clementine estão fazendo a mesma coisa. Eles estão na praia, tá nevando. A Clementine vê uma casa e fala que é pra eles entrarem lá. Mas o Joel fica cabreiro, porque ele é um bundão. No apartamento, a Mary diz que gosta de ver o Howard trabalhar. O Stan fala que precisa pegar um ar e sair lá pra fora da casa. A Mary puxa um papo, pergunta se o Howard gosta de citações e lê uma pra ele. E a história dessa citação que ela lê é pesadíssima. É um trecho de um poema do Alexander Pope, chamado Eloisa to Abelard, Heloísa para Abelardo. Esse poema foi publicado em 1717, inspirado em um caso real, onde uma freira chamada Heloísa de Paraclato teve um romance com um cara chamado Pedro Abelardo, que era um filósofo e teólogo. Desse romance proibido, aconteceu uma gestação, e quando o caso veio à tona, a Heloísa foi trancada em um convento e o Abelardo foi castrado. A Igreja Católica, né? Pô, os caras, too much intenso. E o trecho em questão do poema que ela lê é a parte que dá nome ao título do filme. Como é imensa a felicidade da Virgem sem culpa, esquecendo o mundo e o mundo esquecendo-a, brilho eterno de uma mente sem lembranças. Ela lê a citação pro Howard, fala que ela admira ele, blá blá blá, ele agradece, e aí do nada ela vai lá e beija ele, fala que ela ama ele há muito tempo. Ele diz que tem esposa e filhos, ela pede desculpas, aí eles se beijam de novo. O Stan, que tava lá fora, vê a cena da janela, a esposa do Howard chega, o Stan então buzina pra avisar. Ela vê o Howard com a Mary, e ela tenta bater no Stan, mas ela erra o tapa. Ela agradece o Stan pelo que ele fez e sai de lá. O Howard vai atrás, a Mary também. Aí a Mary pede desculpas, fala que praticamente forçou o Howard a fazer aquilo. E a esposa dele fala pra ele não ser um monstro, contar pra garota. Mas o Howard aparentemente é um cuzão também e não vai contar. Então a esposa mesmo conta e ela fala que ela pode ficar com o Howard porque aquilo já aconteceu antes. Não era a primeira vez que eles ficavam. E aqui a Mary descobre que ela e o Howard já tinham se envolvido no passado e que ele apagou a memória dela pra que ela esquecesse o que eles tiveram. O Stan oferece uma carona pra ela, mas ela não aceita e vai embora andando. Nas memórias do Joel, ele tá falando com a Clementine na livraria que ela trabalha, e aparentemente isso foi após os primeiros encontros que eles tiveram. Ela fala que não vai se envolver com um cara casado e blá blá blá, que o Joel aparentemente traiu a ex dele com a Clementine. Ele fala que eles já não estavam mais juntos, mas ainda viviam juntos, então assim, meio mal contada essa história. Aí a Mary voltou pro consultório, e lá no consultório ela tá revirando tudo, procurando os arquivos do esquecimento dela. E ela encontra, corta pra memória do dia que o Joe e a Clementine se conheceram. Eles conversam e como ele tá pra esquecer ela, eles decidem aproveitar aquele pouco tempo que eles têm. Eles entram naquela casa que apareceu antes e a Clementine quer ficar, mas o Joel quer ir embora. A casa começa não só a desmoronar, Aí foi que o barraco desabou. mas ela começa também a ser invadida pela maré. A saudade bateu, foi que nem maré. Ele vai embora, mas ela pede pra ele voltar e pelo menos se despedir direito. No apartamento, o procedimento acabou. O Howard e o Stan guardam as coisas e eles vão embora. O Joel acorda e aqui é a cena do começo do filme. Ele indo trabalhar, mas no impulso decidindo ir pra praia, em Montauk. Chegando lá na Lacuna Inc., o Stan vê a Mary saindo de lá com uma caixa. Ele conversa com ela, dizendo que entende que ele também não voltaria se fosse ela. Ela pergunta se o Stan sabia daquilo. Ele jura que não. Ele fala que uma vez desconfiou deles, mas que nunca mais viu nada depois daquilo e supôs que era a mente dele viajando. Eles se despedem. Ele fala que realmente gostava dela. Dá pra ver que o coitado tá bem triste com o que rolou. Aí corta pra Clementine dentro do apartamento, pegando a escova de dentes dela pra ir lá pra casa do Joel. Antes dela sair, ela pega as suas correspondências e no carro ela abre um pacote que tem uma fita dentro. E quem mandou essa correspondência foi a Mary. Ela ficou muito atormentada depois que ela descobriu que ela já havia se envolvido com o Howard. Ela coloca a fita pra tocar no carro do Joel e é ela falando sobre o Joel no processo de esquecimento e ela falando sobre ele e tal, mó pesado, mas em nenhum momento ela mente sobre as coisas que ele fala, que ele curte se fazer de coitado, que ele não se movimenta, que ele não conversa direito com ela, que ele sempre quer deixar as conversas importantes pra depois. O Joel fica puto achando que aquilo é uma piada sem graça
e manda ela sair do carro. A Clementine volta pra casa e o Patrick tá lá na casa dela. Ele tenta falar com ela, mas ela expulsa ele de lá. Até que enfim, né? Ela vai até a casa do Joel e o vizinho que o Joel conversou no começo do filme, que perguntou sobre o dia dos namorados e blá blá blá, deixa a Clementine entrar. E quando ela entra no apartamento dele, é ele que tá ouvindo a fita sobre o processo de esquecimento dele. Ele fala que vai desligar a fita, mas ela diz que ela merece ouvir, afinal ele ouviu a dela. E ele fala várias coisas bem péssimas sobre ela. A Clementine fica atordoada com as coisas que ela ouviu e vai embora. O Joel vai atrás, eles conversam e ele fala que quer tentar, mas ela fala algo tipo: olha tudo que a gente disse um sobre o outro, a gente vai acabar se odiando, se não agora, logo logo. Sensata até aí. Eles conversam mais um pouco, dão risada da situação, corta pra eles correndo na praia, na neve, e aí acontece um fade to white, que é quando a imagem vai clareando até ficar tudo branco. O filme acaba e os créditos entram. Bom, análise do filme. Sobre a parte técnica, o filme tem uns enquadramentos muito bonitos. E a edição de quando o esquecimento tá acontecendo, eu achei muito foda. As pessoas e as coisas sumindo, os lugares mudando do nada. Porra, muito maneiro. Coisa linda, galera. Cinema vale muito a pena. Você vê uns filmes que foram feitos com orçamentos muito maiores e que não ficaram tão bons assim. Então, o editor do filme mandou muito bem também. Mas agora vamos conversar sobre a história. Imagina a seguinte situação. Você namorou uma pessoa durante anos, mas o relacionamento acabou de uma forma péssima, você tá sofrendo, e aí você decide fazer o quê? Apagar a sua memória. Ou, você lembra aí do que eu esqueci? E assim, apagar a memória seria uma coisa bem maneira se fossem envolvendo os traumas, mas esquecer pessoas é muito complicado. Porque pensa assim, se você quer apagar a pessoa da tua memória, cara, ela foi muito péssima com você. Mas esse processo de esquecimento, ele não vai mudar o que te atrai. Então esquecer alguém é um risco absurdo. Porque você pode acabar caindo no mesmo erro duas vezes. Você pode pisar na mesma merda duas vezes, com o mesmo sapato. E eu já vi uma galera falando, ai, mas mostra que eles se amavam de verdade, porque eles se escolheram de novo. Escolheram se fuder de novo, você quer dizer, né? Porque pesquisando pra fazer esse roteiro, eu descobri que o filme era pra ser diferente. Ele começaria com a Mary, 50 anos no futuro, ainda trabalhando pro Howard, que já estaria super velho, e ela faria um livro sobre os acontecimentos da clínica, e segundo essa ideia original, a Clementine e o Joel teriam se apagado mais de 15 vezes durante esses 50 anos. Então assim, prova que eles ficavam um tempo, mas aí depois eles já não se portavam e queriam esquecer um ao outro. E isso faz total sentido. O Joel achava a Clementine promíscua, e a Clementine achava o Joel um coitado. Aí tem o núcleo da clínica lá, aquele velho esquisito do Howard, que conseguiu conquistar a Mary 2 vezes. Daddy Issues detect pra caralho aqui, né, galera? Convenhamos. Mas no caso da Mary eu vou passar um pano, porque apesar da diferença gigantesca na idade, ela gostava mesmo daquele velho esquisito pelo que ele era. Se ele é fofo, se ele não fosse casado e tivesse idade pra ser pai dela. Se ele não tinha idade pra ser pai dela, então ele tava bem acabado já, mas eu acho que ele era velho o suficiente pra isso. Mas assim, num filme cheio de fudidos, ninguém é mais fudido que o Frodinho barra Patrick. O cara participou do processo de esquecimento da Clementine e se apaixonou por ela enquanto ela dormia. A bandeira vermelha balançando fortemente, doente. Enfim, é um filme que a única pessoa que eu dei razão foi a mulher que tava na clínica com coisa de cachorro. E dava pra ver que ela tava sofrendo muito, mas ela tava sofrendo por um serzinho que amava incondicionalmente. O Stan é quase normal também, tirando a parte que ele ri sobre o Frodinho Patrick tá se envolvendo com uma paciente. O cara tenta agir ok. Agora o resto da galera tava sofrendo por fudidos. A Clementine e o Joel definitivamente deveriam terminar. Ela era expansiva e sexualmente ativa, algo que acabava incomodando o Joel. Enquanto isso, o Joel era um cara que vivia se sabotando. Ele tinha dificuldade em falar com as pessoas e fazer coisas novas. Aí um cara desse vai lá e namora uma pessoa que curte o movimento, que tá sempre mudando a cor do cabelo pra não cair na mesmice. Gente, óbvio que ia dar errado. A receita perfeita pro fracasso, né, galera? Uma pessoa que curte movimento não pode namorar uma pessoa que curte ficar sempre na mesma. E vice-versa. Ela não tá errada em querer o movimento.
desenvolvimento. E o Joel não tá errado em querer ficar na dele. Mas ambos estão errados em quererem ficar juntos. Porque isso é tipo você ser um navio e se apaixonar por uma âncora. Faz muito mais sentido que o navio namore um navio, porque daí os dois podem sair pelo mar juntos. Assim como faz muito mais sentido que uma âncora namore uma âncora. Porque, né, daí eles vão ficar lá parados juntinhos. Já no. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou do filme, curte aí, mostra pra alguém que você conhece, que gosta dessa história. E se inscreve, caso você ainda não se inscreveu. Se for a tua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde. Se não é a tua primeira vez aqui, que maneiro que você voltou. Fico muito feliz. Meu nome é Kleber Januário, eu sou formado em design, eu tô aqui toda semana falando sobre música e cinema. E galera, acho que a conclusão que a gente tira dessa história toda é: não vale a pena, né, pagar as pessoas da cabeça, porque a gente pode cair no vacilo de novo. Afinal, o vacilo, às vezes, ele é bem atraente, né? Complicated. E é isso, valeu galera, muito obrigado, até o próximo vídeo, tchau!